Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal, sou Marcelo Amazonas e esse é mais um episódio, esse episódio complementar do nosso episódio número 9 da série O Arranjador Completo. A série vai avançando e vai fazendo isso, vai falando sobre arranjos e orquestrações, vai fazendo isso através do trabalho do Sam Minesco, nosso mestre com décadas e décadas de experiência no ramo. Vou deixando sempre link, vou deixando o link do documentário, o livro, o trabalho dele, você pode olhar que o que não falta é informação aqui na web. Então hoje nós vamos continuar vendo esse trabalho de arranjos e orquestrações. No capítulo anterior, a gente viu de forma bem resumida a construção inicial de uma melodia. Agora a gente vai avançar um pouco mais nesse assunto. Os três elementos primários da música são ritmo, melodia e harmonia, sendo que o denominador comum é a melodia. Como diz o ditado, uma boa melodia ela se sustenta por si só. Então, uma boa melodia ela pode ser assobiada ou ela pode ser cantada simplesmente de forma livre, sem precisar de apoio de qualquer tipo de acompanhamento, já que normalmente ela já contém uma parcela, um pequeno grão dos outros dois elementos na sua estrutura. A melodia é um elemento atraente, tanto quando ela se apresenta dentro de uma orquestra sinfônica, um grande corpo, como quando ela é interpretada de forma mais livre, tipo por um grupo de jazz ou coisa assim. Então, você pode aproveitar esse impulso criativo, esse apelo que a melodia nos causa e pode anotar essas suas ideias melódicas, por exemplo. Muitas vezes essas ideias, elas viram introduções, passagens musicais ou até músicas inteiras. Escrever uma melodia significativa e coerente envolve capacidade de expressão lírica e uma certa sensibilidade, fatores que a gente pode desenvolver analisando as nossas melodias favoritas, como a gente vive lendo, escutando dos mestres, né? Escutar as melodias que a gente gosta, escrever, analisar os intervalos, a rítmica, ver como ela se desenvolve. Tudo isso é muito enriquecedor. Esse processo ele vai ajudando a gente a absorver as coisas que a gente gosta enquanto a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades. Você pode usar essas informações depois como referência, como um trampolim para suas próprias ideias. Assumindo um tratamento melódico o mais claro possível, a gente vai evitar procedimentos que possam interferir na melodia. E para isso, você pode manter como limite o intervalo mínimo de uma terça menor entre a melodia e as demais notas do acorde, evitando as segundas quando for escrever acordes em blocos. Vale lembrar que as montagens de acordes mais graves, os contrapontos e efeitos especiais, eles não entram nessa consideração. Em relação ao ritmo, a gente deve estar atento para não sincopar demais, não escrever muitos contratempos, sobretudo entre compassos, né? Ao contrário do que muitas vezes muitas pessoas pensam, uma superabundância, às vezes, de síncopas consecutivas, sobretudo, pode soar redundante e acabar sufocando o arranjo. Um bom vocabulário harmônico é algo que deve ser absorvido, trabalhado e aplicado aos arranjos e composições. A alternância de acorde ela pode trazer frescor e adicionar variedade e interesse em uma música. Todavia, é sempre importante a gente estar atento ao caráter geral, ao estilo da música, quando a gente for escrever reharmonizações. Esses acordes substitutos eles devem dar suporte, potencializar as qualidades da melodia. Logo, a gente deve ter cuidado para que essas reharmonizações elas não assumam o papel principal, não se sobreponham à melodia. Você não deve esquecer ainda que você também deve ser cuidadoso quando estiver alterando a harmonia de alguém. Sendo assim, a menos que seja a proposta inicial esteja explícita, né? Você deve procurar evitar mudanças drásticas. Ao invés disso, você pode procurar trabalhar no sentido de trazer o máximo de interesse para os acordes originais. Agora, pior do que certas confusões harmônicas é a gente fazer mudanças na melodia para que ela se adapte às harmonias. Logo, esse é um procedimento que a gente simplesmente não utiliza. Essa abordagem diplomática é algo que engloba e testa os nossos conhecimentos, nossos recursos e habilidades musicais. E ela ainda evita impasses pessoais. Logo, ela pode trabalhar para a satisfação geral e para o bom andamento do trabalho.
A seguir, a gente vai ver um belo exemplo que apresenta uma alternativa ainda dentro desse tópico. O exemplo é de um blues tradicional antigo, bastante gravado, consagrado comercialmente também. A gente vê que o arranjo, então, ele aproveita todo esse clima, toda essa sonoridade tradicional, apresentando o tema na forma e no estilo originais. Depois, no segundo chorus, ele apresenta já as reharmonizações, as sonoridades mais modernas, trazendo o tema para os dias de hoje. As intros e transições finais das músicas, elas são trechos mais livres e oferecem excelentes oportunidades para uma interpretação mais pessoal e também, num certo grau, para composição. Normalmente o propósito de uma introdução é já de envolver a atenção do ouvinte logo de cara, já gerando uma expectativa, antecipando, pode ser também algum tipo de material melódico, mas sem necessariamente resolver, deixando um gosto de quero mais no ouvinte. Você pode escrever uma intro por algum material contido na própria melodia, um trecho, um fragmento, ou você pode criar um material totalmente novo, ou você pode ainda dar uma garimpada, pegar apenas alguns elementos, um ou outro, que possa ser trabalhado junto com a melodia, e você vai adaptando, criando o resto, usando mais ou menos um pouco dos dois procedimentos, conforme a gente vai ver nos exemplos a seguir. No primeiro, a gente percebe ainda o uso de um procedimento que é bastante útil, a gente tem visto aqui, né, nos outros episódios, o ostinato, que é tocado por sax, trompetes, piano, na segunda exposição do tema. Eu vou sempre colocando uma indicação na partitura para a gente poder identificar o trecho exato. E você não precisa escrever a introdução primeiro, porque muitas vezes você pode aproveitar uma ideia derivada de outro trecho que você já tem escrito na intro, às vezes no final e também às vezes até numa coda. Esse material ele pode dar unidade para o arranjo e trazer continuidade. As transições entre diferentes coros, elas são mais comuns em arranjos vocais ou em arranjos de maior envergadura, com bandas maiores. Elas podem ser modulatórias ou elas podem ser um tipo de um interlúdio curto, que você pode também acabar utilizando numa outra transição, numa ponte ou num outro chorus. A gente vai ver dois exemplos para ilustrar.
E por vezes tentar fazer um final diferente daqueles milhares que a gente já escreveu ou já escutou pode ser uma tarefa cansativa e até tediosa, mas essa é outra etapa importante, cuja importância a gente não deve subestimar, visto que ela vai ser a última declaração musical que a gente vai poder fazer, além de serem as notas finais que o ouvinte vai ouvir, aquela última impressão, né? Então, no exemplo a seguir, a gente vê o uso de técnicas variadas que trazem unidade e acrescentam interesse ao arranjo, ao mesmo tempo em que encerram a música de forma bem convincente. A gente pode estender o final de um arranjo repetindo a última frase da música, produzindo um efeito de desaceleração, no sentido de conduzir o ouvinte para um final bem lógico, conforme nos mostra o exemplo a seguir. Um outro método seria aplicar essa repetição em um outro grau da escala e depois retornar imediatamente para a mesma frase na mesma tonalidade. Esse procedimento também é conhecido como sequência e normalmente a gente vê aplicado, né, uma terça menor ou meio tom acima, conforme a gente vai ver no exemplo a seguir. O vamp é normalmente constituído por uma frase curta de 2 ou 4 compassos que pode ser repetida várias vezes, servindo para estabelecer um clima novo no arranjo. Esse pode ser usado ainda como material de introdução ou de transição. Normalmente o vamp ele já possui uma estrutura harmônica bem simples e por essa razão ele pode assumir tanto um caráter rítmico quanto um caráter melódico e por isso ainda que ele acaba sendo um recurso
quase que obrigatório quando a gente escreve, trabalha com shows dançantes ou com espetáculos, com música encenada, uma vez que ele pode ser executado em segundo plano durante discursos e textos e pode ser repetido quantas vezes a gente quiser. Se você for fazer uma estrutura de acordes que já esteja contida na música, você pode usar o vamp atuando como uma contramelodia, trabalhando nos contras da música. Esses são recursos úteis e funcionais que têm sido amplamente usados há tempos. A seguir, a gente vai ver 2 exemplos que ilustram o uso. E a gente pode ainda expandir a utilização do vamp conforme a gente vai ver a seguir. Nesse exemplo, ele aproveita o andamento rápido e amplia o vamp de 4 para 8 compassos, simplesmente repetindo os 4 primeiros compassos e já criando uma transição. Aí, dentro dessa estrutura de 8 compassos, o arranjo ele vai introduzindo frases sobrepostas que vão sendo apresentadas uma a uma pelas diferentes seções. Na entrada final, a gente tem todo mundo tocando e a frase é repetida mais uma vez final para acrescentar ainda mais ênfase. Como resultado desse processo, a gente tem um vamp de 40 compassos que se originou de um simples fragmento de 4 compassos e acabou valorizando muito o arranjo. Você pode escrever de forma vertical quando for trabalhar essas linhas múltiplas. Esse tipo de escrita que o americano chama de escrever contra-melodia, de modo que você possa ter uma visão mais clara em relação à compatibilidade dessas linhas, conforme você vê no exemplo. Bom, e esse foi mais um episódio dessa série que vai avançando, vai avançando. No episódio que vem eu vou fazer a parte final desse episódio número 9, né? Que vai se estendendo. Agora vai acabar, temos o 10, o 11, o 12. Você já sabe, se você quiser participar, você pode se inscrever, apertar o sino e pode compartilhar para empurrar, espalhar essas informações para a gente ir expandindo os nossos conhecimentos. Dúvidas, críticas, sugestões de pauta, pode mandar tudo através dos comentários para esse canal que é o nosso canal, mais um canal nesse imenso abismo do binário que é a internet. Mais uma vez um grande abraço, muito obrigado, bons estudos e até uma próxima.